de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Senhoras e senhores, boa noite. Olha, esse boa noite foi meio frio, não foi não? Boa noite, gente. A noite é boa. Cumprimento os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, agradecendo a direção da casa pela confiança depositada em mim para a oportunidade do trabalho. Que possamos, agora no início do nosso trabalho, pedir à espiritualidade superior que sensibilize cada coração aqui presente, que amplie a nossa percepção para que os espíritos que conduzem a nossa jornada evolutiva, possam, nesse momento especial, encontrar a oportunidade em nós, quem sabe, de corrigir a rota do nosso destino, de retificar a nossa maneira muitas vezes equivocada de pensar e fortalecer o nosso ânimo para as lutas, testemunhos de compromissos assumidos antes de aqui chegarmos. E que possamos aqui, sair daqui, com certeza nos sentindo mais aconchegados com o Mestre Jesus. E que a transformação espiritual realmente se faça no silêncio de nossas almas, pois é esse o objetivo de estarmos encarnados e de estarmos aqui nessa noite. Que possamos realmente reformular a nossa mente a partir de uma grande tribulação que todos nós um dia vamos passar. Aqui se formou uma fila. Com certeza nessa fila não tem a ordem de ir ou não, mas todos nós formamos essa fila que um dia nós vamos desencarnar. Sinto de dar essa notícia para vocês, mas todos nós vamos desencarnar um dia. E essa fila já está formada. Não sabemos qual é a ordem da fila. Espero que demore um pouquinho, mas se não demorar, que a gente possa ter a compreensão que a doutrina nos passa. E nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje falando do livro da codificação intitulado O Céu e o Inferno, que esse ano ele faz 150 anos. Nós tiramos uma leitura dessa obra. A perda de um ente querido, a desencarnação de um ente querido, nos traz, na grande maioria de nós, uma grande dor. Sabemos que não é fácil assistirmos o sepultamento do corpo de um amor, muitas vezes sem a compreensão, sem o entendimento, mas com certeza ficando com a saudade. A saudade, ela nos acompanha e não vamos nos iludir, porque essa saudade não acaba, ela aumenta com o tempo. Eu estava assistindo o DVD quando eu fiz essa palestra a primeira vez, lá em Guarujá. Eu até trouxe o DVD, caso alguém interesse, está ali na frente. E eu fiz há 13 anos atrás. Já tem 16 anos que meu filho desencarnou. E eu ouvindo aquilo que eu disse e pensando no que sinto hoje, a saudade aumentou. Aumentou. Mas a conscientização, a certeza que ele está bem, aumentou também. E a desencarnação, a morte, é inexorável. Todos nós vamos passar por ela, todos. Mas nós temos conosco a certeza que a morte não existe. E vamos falar aqui um breve relato sobre um caso, na segunda parte, capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, intitulado Suicidas. Em março de 1865, o senhor M.C., Allan Kardec não diz o nome, tinha um filho de 21 anos que estava muito doente, muito ruim. A desencarnação já iria acontecer. A senhora C
vai, aproxima-se dele, que ele mesmo num estado já difícil, ele pede para dar um abraço na mãe. E ela diz, com as mãos cruzadas na frente do peito, ela diz: vai, vai, meu filho, precede-me, que não tardarei em seguir-te. E quando ele vai, logo depois ele desencarna, e vão procurá-la para dar a notícia, ela tinha se enforcado. E ela não resistiu. Nós temos notícias. Durante esses 16 anos, a gente mantém contato com algumas mães, manteve mais ativamente, agora também. Conhecemos uma muito querida que realmente disse que ia se suicidar, nós lutamos, não teve jeito, ela fez isso. Quantas doenças são desenvolvidas pela não aceitação dessa dor? Quantos cânceres são desenvolvidos? Quantas depressões? Quantas angústias? Quantas enfermidades físicas, psíquicas, psicológicas são desenvolvidas por isso? E ela, a senhora C, suicida-se. E evocado o seu filho, tempos depois, como nos diz Allan Kardec, muitos dias depois, perguntam para ele, P. sabeis do suicídio de vossa mãe? E ele conta que sim, que ele já sabia. Ele já sabia que ela tinha feito aquilo e como ela acelerou a desencarnação e só distanciou um do outro. Ela já estava com a sua programação de vida, o seu desencarne já seria logo depois. E ele disse, ela retardou infinitamente o nosso reencontro. E perguntam para ele, qual é a sua opinião por ela ter feito isso? Ele disse, faltou-lhe, ela não foi resignada, humilde, ela não foi. E agora ela teria que se arrepender diante de tudo isso, mas ela não conseguia. Ela estava perdida. Ela procurava pelo filho no plano espiritual e não conseguia encontrá-lo. E ele ainda disse, ela fugiu da provação que se lhe impunha. É uma provação. A desencarnação de um filho, e ele continua, e a expiação que deveria purificá-la. E realmente é uma prova, é uma expiação. Mas nós devemos ter, como ele diz, diante das nossas provas, das nossas aflições, resignação e humildade em aceitar. Porque tudo isso, tudo que vivemos, tem uma direção maior. E a direção é divina, a direção é de Deus. Nós temos que ter a humildade em aceitar. Dor existe, muitas vezes, em nossas vidas. Por vários motivos ela existe. Mas o sofrimento é opcional. Jesus não disse em momento nenhum que ele levaria a nossa cruz. Ele disse, toma a tua cruz e siga-me. Então a resignação é isso. É vivenciar o momento da cruz, o momento da dor com galardão. Os estoicos suportam, os covardes caem. Que possamos ser estoicos diante das nossas dificuldades, diante das nossas dores. E lhe faltou, continua o filho a dizer, coragem e fé. E evocaram também a senhora que estava aturdida, como nós sabemos no caso do suicida, e pergunta a senhora C, e ela muito atordoada dizia, Deus não é justo, nem muito menos bom, como que ele toma de uma mãe o seu filho com 21 anos, o meu filho desencarnou, ele tinha 21 anos, como toma o filho de uma mãe com 21 anos, por isso eu não compreendo essa grandeza, essa bondade e essa justiça que vai fazer com que uma mãe sofra dessa forma, como que ele tira da vida de uma mãe o seu amor. Oh, e quem me dará conta do meu filho? Quem vai me dar conta do meu filho? E o filho estava ali à sua volta. Ele estava ali tentando alcançá-la e ela não conseguia vê-lo. Assim somos nós nas nossas aflições, nas nossas dores. A espiritualidade está tentando nos envolver, mas nós estamos tão presos àquelas situações que estamos vivendo da desencarnação de um filho que a gente não consegue ver o filho que está ao nosso lado. Mãe, eu não morri, eu estou aqui. E a espiritualidade tentando ajudar, o filho tentando alcançar a mãe, ela não conseguia. Quem me dará conta do meu filho? Ela gritava desesperada.
no plano espiritual. Segundo Allan Kardec, ela sabia que tinha desencarnado. Ela sabia que tinha cometido o ato que cometeu. Mas nem assim, durante um diálogo, vale a pena vocês lerem, durante um diálogo muito grande dos médiuns, de todos aqueles trabalhadores, inclusive os trabalhadores do outro lado e desse, ela conseguiu parar. E ela disse: eu perdi o meu filho para sempre. Piedade, piedade, meu Deus. Nesse momento que ela diz piedade, piedade, meu Deus, ela consegue receber a ajuda e seguir. Mas ela retardou infinitamente o reencontro com ele. Se fosse resignada, humilde, arrependida, com certeza ela teria encontrado com ele. Eu não tenho dúvida que na hora que eu fechar os meus olhos no plano físico para chegar do outro lado, eu não quero nem olhar para trás, porque eu vou estar perto do Bruno e da minha mãe, não tenho dúvida nenhuma. Porque a gente tem que trabalhar para isso. E no momento que a gente vê um ente querido num caixão, o corpo no caixão, não ele, o corpo, a gente ora e pede: meu Deus, eu não sei o que eu fiz, mas permita que eu não volte a fazer o que eu fiz para eu não sofrer isso novamente. Então, com essa força, ela, piedade, piedade, meu Deus, ela conseguiu ser ajudada. Mas ainda não conseguiu encontrar o filho e o diálogo continuou. Não é insensibilidade que a circunstância, nesse momento que agora a nossa querida Flávia está passando com a desencarnação da sua filha com 27 anos, e tantos de nós aqui já passamos, não é insensibilidade de forma nenhuma que a circunstância dali, naquele momento, nos pede serenidade, calma, apesar de tudo aquilo que vamos viver e presenciar. E não adianta fugir, não adianta. É real, é verdade. Mas nós estamos aqui muitas vezes presos aos nossos 5 sentidos: ver, ouvir, tocar, sentir o cheiro, não é assim? Abraçar. Só que com a desencarnação nós não temos mais. Não com os 5 sentidos do corpo. Aí nós temos que aprender a desenvolver o sentido da alma. Aprender a desenvolver a sensibilidade da alma, para que possamos vê-los, para que possamos tê-los sempre que pode ao nosso lado, mas não é prendendo. Vamos deixar que eles sigam a sua vida, porque o momento foi o dele. O momento foi a desencarnação dele ou dela. O nosso é continuar aqui. Como nos disse Jesus: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. E nesse momento, não é esquecer. Eu me lembro que assim que Bruno desencarnou, as pessoas falavam comigo: mas você é espírita, você não pode chorar. Você não pode ficar assim. Não está escrito em lugar nenhum que não podemos chorar. Jesus, quando é chamado para ver Lázaro, que achavam que estava morto, Jesus, o menor versículo da Bíblia, está escrito: Jesus chorou. E Jesus sabia que ele não estava morto. Jesus chorou porque ele se sensibilizou com a dor de Marta e Maria. Jesus se sensibiliza com a nossa dor, assim como ele se sente feliz com a nossa alegria. Porque senão, por que ele teria chorado naquele momento? O apóstolo Paulo, na carta a Efésios, ele nos diz que Jesus, muitas vezes, ele se fez homem, para que os homens pudessem se engrandecer e ver que nós poderíamos fazer como ele. Então, aos Filipenses. Então, naquele momento, ele sentiu a dor, por isso Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. Então não está escrito em lugar nenhum. Durante esses anos da desencarnação do Bruno, eu tenho visto muitos livros, eu tenho estudado muito, eu tenho conversado muito, eu não vi em obra nenhuma da codificação. O Evangelho está lá, Jesus chorou. E na codificação não tem obra nenhuma que diga que não devemos chorar. Dependendo do choro, alivia a nossa alma. Nós não devemos chamar: fica aqui, não vai, porque você foi, por que não fui eu? Se matar, não diretamente, mas indiretamente, muitas vezes, pela não aceitação da dor. Não é isso? Então, nós temos que vivenciar cada momento. Mas o que aconteceu conosco no decorrer
dessas nossas experiências em outras religiões, nas outras religiões dogmáticas. Eu não sou de berço católico, berço espírita. Então, a morte nos foi mostrada pelas religiões dogmáticas na forma de uma caveira, na forma de uma dor. Numa mão ela trazia uma foice, na outra um machado, um martelo. A morte vinha destruindo todas as nossas esperanças, destruindo a nossa alegria, destruindo a nossa vida, trazendo uma dor e muitas lamentações. Era assim que ela vinha. Eu me lembro que quando a minha mãe desencarnou, eu tinha 13 anos. E naquela época, me colocaram de luto, me vestiram de preto. Agora a gente até se veste de preto para parecer menos gorda, mais magrinha, né, por estar de preto. Mas naquele tempo me vestiram de luto, eu com 13 anos. Eu não podia brincar, eu não podia cantar, eu não podia assistir televisão, não podia ver nada. Não podia ouvir uma música, na época era Rádio Globo, ouvia-se muito, não podia ouvir, porque estávamos de luto. Porque a morte vinha e trazia toda destruição, trazia dor, trazia lamentações. A casa não podia acender a luz. A casa tinha que ficar com a luz. Quem é do meu tempo, mais ou menos, que eu tenho 20 vezes 3 mais algum pontinho, lembra disso? Fizeram as contas? É isso aí. Olha, brinca, 20 vezes 3 mais alguma coisa. Então, a gente vivenciou isso. Eu vivi isso. E antigamente muito mais. A viúva ficava 6 meses, 10 meses de luto. Não é assim? Era assim que acontecia. E nós vamos ver no capítulo hoje que nós vamos estudar as questões de 934 até 936, como nos disse Márcio, nós fizemos um apanhado no Livro dos Espíritos, nessas questões, nas questões que fala também da visita aos túmulos. Nós vimos também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 21, perda de entes queridos e mortes prematuras, e vimos também no livro Céu e Inferno, que fala justamente da justiça divina, segundo o Espiritismo. No capítulo 2 do livro Céu e Inferno, no item 10, a doutrina espírita está lá, item 10, capítulo 2 do livro Céu e o Inferno, Allan Kardec. Nos diz o seguinte: a doutrina espírita transforma a perspectiva do futuro. A perspectiva do futuro muda. Olha, eu digo que quando eu fiquei realmente, que eu descobri, que eu aceitei, que a gente não morre, que do outro lado é uma maravilha e que nós devemos construir essa maravilha, a partir daqui a vida mudou. Porque as coisas passam. No capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala do homem de bem, o homem de bem é aquele que sobrepõe as coisas espirituais às coisas materiais. Então, no item 10 do capítulo 2, a doutrina espírita transforma a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. Nós não falamos mais, será que é? Será que não é? Será que tudo isso que ela está falando, tudo isso que estão nessas obras, será que isso é verdade? Ainda diz o seguinte: ninguém voltou para dizer nada. Volta sim. As obras estão aí, as psicografias, o nosso amor do nosso lado a conversar conosco. Então voltam sim, não tenhamos dúvida. Já não só a esperança, mas a certeza que a vida futura é a continuação da vida terrena. Ser espírita não é dizer assim, será que é? Eu acredito. Não. Ser espírita é dizer, eu sei que é assim. Porque acreditar, nós acreditávamos até ontem no Papai Noel. Acreditávamos até ontem no Coelhinho da Páscoa. Acreditávamos até ontem em várias coisas. Agora, ser espírita é falar, eu sei que é assim. Eu sei que é dessa forma, através da razão, através do estudo. A teologia bíblica construiu a figura de um Deus, continua o livro, como um juiz implacável, e construiu também o imaginário de um inferno semelhante a um cárcere imundo. Era para lá que nós íamos. Porque vamos pensar o seguinte: o purgatório ainda dá para a gente enfrentar, mas o céu tem como? Então, nos restou o inferno, nós vamos falar mais na frente. Mas vendia-se o céu. Vendia-se um prazo menor no purgatório e nós comprávamos. Comprávamos para a gente, comprávamos para os nossos entes queridos, os nossos amores. Mas quem não tinha dinheiro para comprar, o que acontecia? Ia para o inferno. Não era assim? Mas o que a doutrina vem nos dizer? Que não é assim.
onde Deus jogaria literalmente seus filhos para sofrerem eternamente erros cometidos em algumas décadas. Mas aí vem Allan Kardec, na Gênese, capítulo 5. Figuremos Deus sobre a forma de um fluido inteligente que enche o universo e penetra em toda parte da criação. Olha, não mais um Deus que castiga, não mais um Deus que vai jogar os seus filhos naquele cárcere imundo, e sim, fluido inteligente, cósmico, que preenche toda a parte da criação. Logo, cada átomo do nosso corpo é constituído de fluido cósmico, não é? Quem estuda sabe disso. Cada átomo é constituído de fluido cósmico. Sendo assim, nós estamos mergulhados em Deus. Estamos mergulhados em Deus. Deus não mais lá no alto, no céu, distante. Nós estamos nele. Ele não está ali a colar no altar. Ele não está ali naquela casa, na outra casa, na responsabilidade dos dirigentes da casa. Não, não existe isso. Não existe. Deus está aonde? Deus está dentro de nós. Porque todo o universo está mergulhado no fluido cósmico. Assim nos diz o nosso codificador na Gênese, que é a substância da mente de Deus. Então, tudo que acontece com cada átomo do nosso corpo é registrado aonde? No pensamento divino. Olha a nossa responsabilidade. Tudo que acontece em cada partícula, em cada átomo do meu corpo, está registrado no pensamento divino. Naturalmente, só é capaz de construir o inferno dessa forma, de uma condenação eterna, quem ainda não desenvolveu o sentimento do amor, que só desenvolveu até então a razão, mas que ainda não afinaram a capacidade de sentir. Aqueles que ainda não se conectaram com o amor divino e que ainda não iniciaram a grande tarefa de aprimoramento dos sentimentos. Essa é a nossa grande tarefa, para não ter medo à morte. Tanatofobia é quem tem medo da morte. Alguém aqui tem medo da morte? Eu digo o seguinte, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de ficar velha, porque se eu ficar velha eu vou morrer. Porque se eu não morrer jovem, eu vou morrer velha. Então, o problema do medo de ficar velha é o medo de morrer. Não tenhamos dúvida disso. Ah, mas eu não sei como é. Os justos não têm medo. Os materialistas são indiferentes. E nós ficamos assim meio receosos, porque vamos estar frente a frente com a nossa própria consciência lá. Então, por mais erros, olha aí, por mais erro que venhamos cometer, cada um de nós é muito maior do que os nossos erros. Olha, cada átomo em mim vibra Deus. Então, por maior que seja o erro que eu venha cometer hoje, ou que eu tenha cometido ontem, anteontem, em outras encarnações, nós somos muito maiores do que os nossos próprios erros. Não tenhamos dúvida disso. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus nos traz, assim, lições de otimismo grandiosa. Vós sois o sal da terra. Entendeu? Ele vem e nos dá, assim, lições de autoajuda, e nós achamos que não. Então, nós somos infinitamente maiores do que as nossas imperfeições. As nossas imperfeições, os nossos erros, nada mais são do que acidentes de percurso. Acidente aqui nessa caminhada. São fruto da nossa falta de conexão com a lei divina. Os nossos erros são fruto da falta de conexão com Deus. Toda vez que nós nos afastamos da bondade de Deus, e toda vez que nós traçamos uma rota que passa distante da lei divina, geramos para o nosso próprio destino o sofrimento. Mas uma boa notícia, uma excelente notícia, uma grandiosa notícia, tudo é temporário. Tudo é temporário. Os erros são temporários, porque não pertence a Deus. A dor é temporária,
porque não pertence a Deus. O sofrimento é temporário porque não pertence a Deus. Então, tudo isso, essa falta de conexão com Deus, é temporária. Dentro de nós há uma essência incontaminável, dentro de cada um. Por mais erros que eu tenha cometido, dentro de mim, dentro de você, dentro de você, dentro de vocês, de todos nós, existe uma essência incontaminável. Qual é a essência? A essência divina. E todo ser humano, à semelhança das plantas, a gente poda uma planta, não é assim, Helena, para ela poder vir forte. Todos nós, à semelhança das plantas, temos um poder infinito de regeneração. Basta querer, é agora. A morte não vai mais me dar medo, porque eu vou me regenerar. É pelo amor que Deus cura o mundo. É pelo amor que Deus nos cura. É pelo alto amor que nós nos tornamos melhores. É pelo alto amor que eu caminho na rota divina. Eu me amando, eu querendo o melhor para mim. E nessa obra monumental de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ele nos ensina que não existem penas eternas. Não existem. Porque ninguém pode ser punido eternamente por um erro temporário de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos por uma encarnação. Mas nós temos um medo terrível. Quer ver? E nós, mães, nós somos responsáveis muitas vezes pelo medo dos nossos filhos. Quando nós cantamos, dorme neném que a cuca vai pegar, papai foi trabalhar, papai foi para a lavoura, mamãe foi trabalhar. Imagine, a coitadinha da criança, o pai foi para a lavoura, a mãe foi trabalhar e a cuca está ali olhando para ela. Boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então nós vamos levando os medos para os nossos filhos. A coitadinha da criança vai ficar sem o pai, sem a mãe e a cuca de olho. E o velho do saco e por aí adiante. Vamos mudar essa concepção que nós passamos para os nossos filhos. Medo por quê? Ninguém pode ser punido de forma nenhuma por alguma coisa que tenhamos cometido hoje. Que tipo de juiz seria Deus que aplicasse penas eternas? Que tipo de juiz seria esse? Que céu existiria para uma mãe que poderia estar ali vendo o seu filho no inferno? Que céu de egoísta é esse? Que céu personalista para um e não para o outro? O céu que eu digo assim, a alegria, a felicidade após a morte do corpo físico. Quem poderia imaginar um céu tão exclusivista? Afinal, não haveria regeneração? Claro que existe a regeneração. Mas através dessa obra, O Céu e o Inferno, sobre a orientação do Espírito de Verdade e da pleiade de espíritos superiores que atuavam e atua sobre o nome de Espírito de Verdade, Allan Kardec reformulou o pensamento religioso do mundo. Espero, com muita alegria, que ele possa reformular cada pensamento aqui dos dois planos da vida. Que a gente possa, nesse momento, eu me lembro que quando eu comecei a fazer essa explanação, eu conversei com Jorge Andréa, psiquiatra do movimento espírita, desencarnou, e ele, de uma lucidez muito grande, desencarnou com 90 e tantos anos, lúcido. E eu perguntei para ele, eu falei, eu faço esse trabalho de levar a fazer o trabalho da perda de entes queridos, converso com as mães, com as pessoas depois lá fora. Então, isso pode prejudicar o meu filho? Ele falou, não, de jeito nenhum. É com amor. É com amor que você faz isso. E no momento que você está fazendo esse trabalho, o seu filho vem. E junto com ele e a espiritualidade da casa, cada amor de cada um de vocês que está do outro lado vai receber com certeza a nossa sintonia. Porque pensamento cria, pensamento tem forma, pensamento tem cheiro, pensamento tem sentimento. Então vamos, nesse momento, ficar firme e pensar nos nossos amores que estão lá do outro lado, que com certeza eles vão receber a nossa vibração de amor. Porque Allan Kardec reformula tudo isso e nos traz a ideia cristã de um Deus Pai, de um Deus de infinito amor, de um Deus de infinita sabedoria e, sobretudo, um Deus educador, que não nos quer ver perdido, que não nos quer ardendo naquele inferno. Ele nos quer
recuperados cada um de nós, de acordo com a essência, como a essência que trazemos dentro de nós. Então, Deus, um Deus comprometido com a nossa transformação moral, esse é o papel primordial da doutrina dos Espíritos. A transformação moral de cada um de nós. Esse é o papel. Fazemos várias atividades. A Casa Parabéns efetuam várias atividades. Existem várias obras, mas o papel primordial da doutrina codificada por Allan Kardec, doutrina dos Espíritos, é a transformação moral de cada um. E Emmanuel nos diz que esse também foi o maior feito de Jesus, oferecer para nós o caminho da nossa transformação moral. Então, mudando os nossos pensamentos, porque o nosso pensamento tem ondas de vibração, vibra, tem frequência, tem cheiro, tem forma, tem. Portanto, carregamos em nós o inferno ou o céu mediante aquilo que pensamos. Quer ver uma coisa? Imaginemos nós, 100 pessoas pensando no ódio, 300 pessoas pensando em mentir, em lesar, 500 pessoas pensando em prejudicar ao outro. O que isso gera? O inferno. Isso gera o inferno diante do que essas 800 pessoas estão pensando. Isso mesmo. Isso gera o inferno. Isso é culpa de Deus? É culpa de quem? É responsabilidade de quem? Daquilo que pensamos. Pois que pensamento vibra, pensamento tem frequência, pensamento tem cheiro, pensamento tem forma. E o que é o céu? O que é o céu? Continua Allan Kardec. Somos aqui hoje, quantos aqui no centro hoje, Márcio? Temos quantas pessoas aqui hoje? 140, 150 pessoas. Todos nós aqui, interessados em receber a vibração do Cristo e dos bons espíritos. Todos aqui, emanados no propósito de empreender a reforma dos próprios sentimentos e dos nossos pensamentos. Todos aqui numa postura respeitosa, querendo corrigir o seu destino espiritual. Por isso que nós falamos no início. Imagine a vibração deste ambiente. Imagine os recursos espirituais que estão saindo desse ambiente. Imagine o que está acontecendo com a nossa atmosfera psíquica. Logo, uma boa notícia para vocês, para todos nós. Isso é o céu. O céu é simples porque Deus é simples. O céu é um copo de água fluidificada, uma página que foi lida, um vai com Deus, um eu te amo, um Deus te abençoe, um passe que será aplicado. Isso é o céu. Isso é o céu. Então nós carregamos o céu ou o inferno dentro de nós, mediante aquilo que pensamos, mediante aquilo que queremos e diante de como enfrentamos as vicissitudes do nosso projeto, do nosso propósito reencarnatório. E logo, não mais um Deus que castiga. E o Espiritismo trata com muita leveza o assunto de máxima importância, que é a perda dos entes queridos. Nós citamos aqui as obras na Revista Espírita também. Então, o Espiritismo trata com muita leveza tudo isso, nos ensinando que efetivamente há uma dor que precisa ser acolhida, que não pode ser negada. Não podemos negar, porque se nós negamos a dor, nós não vamos conseguir vencê-la. Ela não pode ser negada. Aconteceu sim. O corpo que eu gerei, que esteve comigo durante 21 anos, que eu via, que eu ouvia, que eu tocava, que eu sentia o cheiro, acabou. Não tem volta. Todas as dificuldades de nossas vidas, a desgraça, a gente tem que olhar no olho dela e ser mais forte do que ela. Afinal de contas, nós somos mais fortes do que tudo isso. Por isso Deus nos dá a oportunidade de voltarmos aqui. Olhar no olho da desgraça e falar, acabou. Aquele corpo acabou. Foi sepultado, não mais. Mas aquele ser que eu amo,
aquele ser que esteve meu filho, e com certeza nós teremos outras tantas experiências juntos, e não foi a primeira como filho, então nós estaremos novamente juntos, eu não tenho dúvida. Abrir a gaveta, olhar no olho da desgraça e não negar. Porque se nós negarmos a dor e ficarmos procurando desculpa, nós vamos encontrar 1000 desculpas para as coisas. Ah, desencarnou porque foi um erro médico, então Deus estava cochilando. Ah, desencarnou porque faltava um negócio na estrada, por isso teve um acidente de carro, igual foi com meu filho. Então Deus estava cochilando, não fazia parte? Ou nós acreditamos que Deus e Jesus está no comando de tudo, ou não está? E nós estamos aqui vivenciando a lei. Então, uma dor que não pode ser negada de forma nenhuma. Ah, você não pode chorar, você é espírita. De jeito nenhum. Tem que olhar, encarar, acompanhar até o fim, até o último momento. Eu gerei aquele corpo, eu vou sepultar aquele corpo. Porque Deus entregou a mim. Eu e meu marido, nós somos coparticipantes da criação divina no momento que gerei o corpo do Bruno. Então, eu vou sepultar aquele corpo. Afinal de contas, nós somos estoicos ou covardes? Nada de sermos covardes. De forma nenhuma, em nada. Estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós. Quando? Quando caminhamos na contramão da lei. Quando caminhamos na contramão da lei divina, da lei de Deus. Andei na contramão, aqui se eu andar na contramão, vou dar de cara com o carro. E na lei divina é assim. Então, é necessário que tenha o luto psicológico. Não aquele luto da roupa preta, mas o luto. Dentro de um determinado tempo necessário para que a pessoa possa elaborar dentro de si aquela perda. Eu me lembro que eu procurei um psiquiatra, até do movimento espírita lá em Belo Horizonte. Procurei uma terapeuta, procurei um psicológico, procurei, enfim. Fazia tratamento aqui no Trabalhadores, no Amor e Caridade, no Ceareiros, de todo lado. E ler, estudar para poder entender. Porque a razão. Porque o espírita não faz porque fulano disse. Nem porque Allan Kardec disse. Nem porque Jesus disse. Porque se eu não aceitar, ninguém vai colocar na minha cabeça. Eu quero andar como coitadinho ou eu não quero? Entendeu? É isso que nós temos que entender. Nada disso. Sermos fortes. Porque as grandes dores acontecem para quem é forte. Porque para quem não é, não vai dar conta, vai desistir, vai se suicidar, vai se acabar. Então as grandes dores existem porque nós conseguimos carregar. Porque senão Deus não colocaria no nosso ombro. De forma nenhuma. Toma o peso da sua cruz e segue-me. Não é assim? Segue a Ele, seguir o que Ele nos deixou, o que Ele nos ensinou. Então, o luto psicológico é necessário. Ele existe, como nós falamos, Jesus chorou, como nos diz no versículo, em João 11:35. E para concluir aqui o que nós falamos no início, diz o seguinte: Jesus chorou ao ver a dor de Marta e Maria. Ele não é indiferente à nossa dor, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de sentir a sua dor. Não tenha, até no momento que vença o prazo do luto. Jesus torna público a dor naquele momento, e torna público também quando ele entra na cidade de Naim. Ali a viúva caminhava para sepultar o corpo do seu único filho que não estava morto, estava em catalepsia. Jesus vai ver a filha de Jairo, que também estava, ela não está morta. Ele participa desses momentos para quê? Para nos dar certeza que nós também não morremos, que os nossos amores não morrem, sendo importante que procuremos a resignação na perda, aceitando, não negando, aceitando, mantendo a certeza que ninguém perde ninguém. Ninguém perde. Eu perco o meu óculos, eu perco o meu computador, mas ninguém eu não vou perder, porque ninguém é meu. Eu não sou dona de ninguém. Eu não sou dona de nada. Nós só temos uma coisa que é nossa. O que é? Um passe de graça para quem falar. Livre-arbítrio. Acabou. Isso é meu. Eu faço o que eu quero, o problema é meu. E acabou. Entendeu? Então, é a única coisa que nós temos realmente nossa. Por isso, o Espiritismo foge de duas posições. Trata com muita leveza, com muito carinho. Não devemos negar. Mas ele
foge de duas posições extremas. A primeira, a negação da dor que vem com a perda da pessoa muito amada. É o que nós falamos de um pai, a mãe, filho, esposa, esposo. Então nós não podemos negar de forma nenhuma. Essa negação é a falta do conhecimento. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui, para aprender. Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Vai nos libertar de tantas coisas. Como nós somos tolos em achar que meu filho é meu, que meu marido é meu, que minha esposa é minha. Não são, que meu pai é meu, minha mãe é minha. Não é, ninguém é. Ninguém é nosso. Ninguém. Então, não vamos negar de forma nenhuma e conhecer essa verdade. Cada dia mais entendendo. E a segunda, que é a fixação na perda e na dor, que gera um prolongamento desnecessário do sofrimento. Nos prendermos à dor, vai gerar um sofrimento desnecessário, impedindo que a pessoa possa colocar-se de forma mais harmônica diante do fato. Se harmonizar, apesar de... Porque manter-se bem, porque as coisas estão boas, isso é para todo mundo. Agora, manter-se bem diante das lutas necessárias ao nosso aprimoramento como filhos de Deus, não é para todos. Manter-se bem nas dificuldades não é para todo. Quando nós realmente sabemos que é assim, eu não acredito mais no Papai Noel nem no Coelhinho da Páscoa. Eu sei que é assim. Todo esse acidente de percurso que eu estou passando por ele, se faz necessário. Ou eu acredito que Deus está na direção de tudo ou não está? O que é isso? O que eu estou fazendo aqui na casa espírita? O que eu estou fazendo nos grupos de estudo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Se eu não acredito que Deus está na direção de tudo. Meu filho desencarnou com 21 anos, era o momento dele. Meimei desencarnou, fui lá visitá-la semana passada. Num mês apareceu um CA e ela desencarnou. Que Deus proteja e ampare a ela e a Flávia, sua mãe. Entendeu? Então, nós não sabemos qual é o nosso planejamento de vida. Nós não sabemos que amanhã, daqui uma hora, daqui um dia, a gente possa receber a notícia de uma desencarnação ou a nossa desencarnação. Se chegar o nosso mentor, o nosso anjo, e falar conosco: você vai agora, a sua mala está pronta. No mínimo, a gente não vai querer nem pegar em mala. A nossa mala está pronta, pelo menos com a crença. Pelo menos em acreditar que a morte não existe. Nós temos por dever dar menos trabalho do outro lado da vida para a espiritualidade do que aqueles que não conhecem. Porque quanto mais se sabe, mais será cobrado. Então, eu lembro que Simonetti, quando esteve aqui conosco, ele disse que quando ele fez a palestra sobre aquele livro, Quem Tem Medo da Morte, um senhor virou para ele e falou assim: Senhor Simonetti, eu tinha medo de morrer, mas após a sua explanação passei a ter pavor. Não mais medo, eu tenho pavor de morrer. Espero que vocês não saiam daqui com essa história. Tudo bem? Não saiam daqui com essa história. E nem estamos aqui para falar em morte, nós estamos aqui para falar em vida. Em vida. Em vida, porque o que morre é o corpo. Porque imaginemos nós durante 200 anos carregando esse corpo. Se com 60 e mais alguma coisa já está pesado, imagine com 200 anos. Que loucura, eu não quero isso para mim. Deus me livre. Então, que a gente pense nisso. Vamos começar a prestar atenção qual é a bagagem que nós estamos colocando na mala. O que nós estamos colocando, o agasalho para o frio, para o calor, o que nós vamos levar? E não adianta fugir, como nos diz a história. O mercador, o comerciante, fala com o seu empregado. Vá lá no mercado e compre os ingredientes para fazermos o almoço de hoje. O empregado foi. Voltou correndo. O que foi? Cadê? Onde estão as coisas para fazermos o nosso almoço? Não entrei no mercado. Por que você não entrou no mercado? Eu não pedi para você comprar os ingredientes. Não entrei no mercado porque me disseram que a morte estava lá. A morte estava, eu não entrei. E o Senhor me empreste um cavalo porque eu vou fugir para Samaria, porque lá ela não vai me encontrar. Samaria ou Samaria, não sei bem. Aí
O homem ficou curioso, foi até o mercado para ver como era essa morte. Aí encontrou com a morte. O que a senhora fez? Que assustou o meu melhor servo e ainda levou o meu melhor cavalo e disse que ia fugir para bem distante. Fugiu para Samaria. A morte olha para ele e fala: ótimo que ele tenha fugido para Samaria, porque eu tenho um encontro marcado com ele amanhã de manhã, lá em Samaria. Então não adianta a gente fugir. Não adianta. E eu não quero nem pensar nisso. Eu não quero nem pensar nisso, muitas vezes nós falamos. Pensa sim. Pensa porque a coisa não é branca, se a gente não acreditar na verdade. Leia o livro O Céu e o Inferno. Leia, para a gente começar a construir o céu a partir de agora. Então, a segunda posição do Espiritismo, que a gente não vá se fixar na dor de forma nenhuma. Porque vai gerar um prolongamento de uma dor que vai ficar cada vez pior, e a não aceitação da dor vai gerar em nós doenças, enfermidades, ziqueziras, encosto, perturbação, e um monte de coisa. Nada disso. Vamos cantar para subir, como nos diz. Vamos cantar. Vamos ser felizes, sabendo que ninguém sai da vida, ninguém. E sim, nós saímos do corpo. O Espiritismo nos ensina que os nossos entes queridos não nos deu a Deus, que estamos vinculados a nós para sempre, e que a separação é momentânea. Eu não tenho dúvida disso. A separação é momentânea. Assimilar, parecido com alguém que vai fazer uma viagem, como o Vitor, que mora no Mato Grosso do Sul, vem aqui passar uns dias e vai para o Mato Grosso do Sul. Alguém que vai fazer uma viagem, nós vamos nos despedir dele no aeroporto, mas nós podemos conversar com ele pelo telefone. Coloca aí, por favor, Valde, aquela mensagem que eu te dei aí, que tem o nome do Bruno. Então, a gente vai conversar com eles pelo telefone da mediunidade. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Conversando com o Divaldo diz, quando eu perguntei para ele sobre a desencarnação do Bruno, tinha 4 ou 5 meses que ele tinha desencarnado, ele falou: quando a saudade apertar, entre no silêncio do seu quarto, da sua intimidade, e converse com ele. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Converse com ele, que ele vai te ouvir. Aquele que está escrito o nome do Bruno. Não, o outro. O outro CD que eu te dei. Então, nós fomos a Uberaba várias vezes. E muitas vezes Chico falou conosco e outras psicografias nós recebemos. Eu trouxe uma aqui, que foi a primeira mensagem que eu te dei, você botou do lado de cá. Entendeu? Então, mediunidade não é privilégio de ninguém. E quando nós dormimos, nós vamos nos encontrar com eles. Vamos, não tenhamos dúvida. Mas se eu acreditar que ele morreu, que eles morreram, eu não vou me encontrar, nem vou sonhar com ele, porque ele morreu. Ele acabou. Não é assim? Quantas mães eu converso e falo: eu não sonho com meu filho. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele morreu. Eu falei: por isso que você não sonha. Porque ele morreu. Como que eu vou conversar com a planta que morreu e secou? Ela sim morreu. Agora, o meu filho, aquele que eu gerei, não morreu e não vai morrer, como nós também não vamos morrer nunca. Então, não tenhamos dúvida disso. Vamos, nesse momento. Achou, Valde? Você colocou do lado de cá, mas vamos adiante, você vai olhar aí. Está escrito o nome dele. E olhar o Espiritismo nos proporciona que nós não perdemos de forma nenhuma. E mantém uma esperança em cada um de nós. Os princípios da doutrina espírita, existência de Deus. Procurar nisso a certeza. Deus existe. Deus é bom. Deus é justo. Deus está em tudo. Deus está em todos. Deus não está lá, Deus está aqui, Deus está na minha vida. Tudo segue a direção de Deus. E Ele ainda envia Jesus para ser o nosso governador. Ele envia os mensageiros que estão à nossa volta para nos auxiliar. Não tenhamos dúvida disso. Então, acreditar em Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fluido cosmo que preenche todo o universo, está em toda parte da criação. É isso que o Espiritismo nos passa. Segundo, a imortalidade da alma, nós somos imortais. Dentro da doutrina, dentro do Espiritismo, nós encontramos meios
para sermos felizes, meios para não sofrermos tanto, ou então a pluralidade das existências, a reencarnação. Retornei, trazia o coração repleto de esperanças, traçava tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-me os dias. Aí veio o temporal, trouxe-me a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltei os olhos para o céu como a indagar, porque rolaram pelo chão todos os meus sonhos, todos os meus planos de felicidade. Chorei, como chorei, mas creia, ninguém semeia a dor e colhe a paz. Hoje eu tenho o que eu plantei lá para trás, mas o amanhã está em minhas mãos. Tenho que persistir, tenho que continuar e acender a luz mesmo que doa. E aí verei o reencontro com o meu filho, com o meu amor, Bruno. Isso é a reencarnação. Isso é o amor de Deus. A reencarnação é o amor de Deus por todos nós. A oportunidade de a cada vinda aqui crescer. E uma dor como a perda de um filho é um pulo do gato na nossa evolução como ser espiritual que somos. Se nós conseguirmos encarar como uma oportunidade de crescimento. Então que a gente possa ver que essa pluralidade... Achou? A outra estava vibrando. Então, foram várias mensagens. Nós estivemos lá várias vezes, recebemos 8 mensagens. Pode colocar. Essa foi a primeira, tinha 6 meses que ele tinha desencarnado. Quero que você saiba que escreva estas linhas transbordando de alegria. Quero dizer que quando fui informado desta oportunidade, corri para os braços de vovó Juraci, contando a ela o que podia entregar a você nesta noite. Graças a Deus, vejo que você está bem, porque no seu rosto está a mostra da fé. Mesmo que seu coração esteja entregue à dor da saudade que nasceu com a minha ausência, não vamos permitir que nossos sonhos se apaguem. Pensemos em modificação, não em término, porque caminhamos pela vida e vamos chegando nos lugares do nosso desejo, e que sejam eles os melhores que Deus nos permite. Sei que para o Papai Hélio está sendo difícil, e meu pai se entrega aos copinhos a mais, que não trarão a ele qualquer tipo de benefício. Reconheça em meu pai aquele amigo que hoje traz consigo dificuldades que devo aceitar, procurando ajudá-lo. E meu coração bate mais forte neste momento, porque recorro a Deus, pedindo socorro de que meu pai precisa. E quem sabe com minhas modestas orações consiga eu entregar ao meu pai, através da bondade de Deus, um pouco de paz, de certeza e de vontade para reconhecer que meu irmão, o Vitor, precisa de todos nós, e que a vida de todos não resume no momento de morte que passei. Tenho ao meu lado o amigo Rogério, e contra ele não tenho nada, e minha consideração pelo amigo ainda continua sendo a mesma. Não nos adianta buscar culpa em alguém como se buscássemos uma escora. O momento foi aquele, e um momento feliz, porque saímos de Cabo Frio rumo ao Rio de Janeiro para buscarmos um honrado diploma da Marinha que iríamos receber. Mãe, meu anjo, continue assim, me entregando esta força. Preciso de você sempre, porque ninguém pode renunciar à ajuda de um anjo. Compreenda o papai, e que ele sinta que ainda possamos dar a ele todo o amor que sempre entregamos.
trago do Josias o abraço para nossa Maria, com a certeza de que ele se encontra bem. A vovó Juraci nos abençoa e nos pede confiar mais ainda. Beijo seu querido coração, pronto a ajudá-la no que me seja permitido por Deus. Entregar a você. Entrego a você todo o meu amor de filho. Abraço no papai, no Vitor, em todos que sei me lembram com tudo que ainda sabem me entregar de bem. Bruno Correia de Oliveira. É também um princípio básico da doutrina, comunicabilidade dos espíritos. Isso aconteceu, essa carta, daqui em Uberaba, o quê? 1000 e poucos quilômetros, né? Daqui em Uberaba. Ele relata sobre a minha mãe Juraci, sobre o irmão, sobre o pai, enfim. Que a gente procure dentro daquilo que temos aprendido, nessa doutrina libertadora, do Consolador prometido por Jesus, caminhos para a nossa libertação. Caminhos para nos libertar de todas essas amarras que trazemos de vidas a vidas. Caminhos para sermos felizes. As dificuldades vão existir. A desencarnação nossa ou de um amor vai acontecer. Mas que a gente não perca nunca de vista que o amor de Deus por todos nós não se esgota nunca. E que a dor tem um poder infinito para o nosso crescimento. Nós ainda precisamos muitas vezes da dor para crescer. Quem passa por essa dor da desencarnação de um filho, sepultar o corpo de um filho, porque é inversão dolorosa. Nós pensávamos que ia sepultar o corpo do pai, da mãe, do vovô, da vovó, mas sepultar o corpo jovem de um filho é uma inversão dolorosa. Que isso possa servir como o pulo do gato em nossas vidas. E amanhã a gente poder falar, realmente valeu a pena. Eu não posso decepcionar o meu filho. Eu não posso decepcionar de forma nenhuma o que ele falou na carta. O que eles falam para a gente, não vamos decepcioná-los com as besteiras das coisas da terra. Porque tudo isso é besteira. Tudo isso passa. O que é uma dor diante da eternidade? O que é uma aflição diante da bem-aventurança? Vamos pensar em Maria. Eu sou Mariana. Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Segundo nos falam, pode colocar, segundo nos falam, ela viveu até ficar mais velha. E ali ela ajudou a tantos. Está lá no livro Boa Nova, no último capítulo de Irmão X, intitulado Maria de Nazaré, o último capítulo. E ele nos relata que no final da vida, ela estava sentada na soleira da porta. Aproximou-se de sua casa um jovem que ela achou que seria como tantos outros, que veio pedir, o mendigo, e ele fala com ela: vem, mãe, vem comigo, estende as mãos a ela, e ela vê na palma de suas mãos a marca dos cravos que o prendeu na cruz. Ela vai, ajoelha-se nos seus pés, procurando ali a marca do cravo. E ali estava, tateando o seu peito, procura aquela que mais dor lhe trouxe. E ali estava: é você, meu filho. Eu não tenho dúvida. Que ninguém aqui tenha dúvida. Nós vamos poder encontrar com eles e dizer: é você, meu filho. É você, meu pai. É você, minha mãe. É você, meu irmão. Sim, sou eu, mãe. O jovem responde para ela: vim te buscar para que tu sejas a rainha no reino do meu pai. E no outro dia, quando chegaram à casa simples em Éfeso, que João levou Maria, ela estava morta no corpo físico.
os espíritos vieram. Humberto de Campos descreve para todos nós, na obra citada no último capítulo, que foge ao nosso entendimento imaginar a luz que se fez no céu, refletida pelos espíritos que vieram buscar Maria. E ela foi para ser levada, mas ela lembrou-se dos cristãos que iam ser levados às feras, que estavam num grande galpão. Por um momento ela se afasta daquela procissão de luz e vai até aquele galpão, e lá ela vê uma jovem muito chorosa, magrinha. E ela diz na intimidade daquela jovem: canta, canta para Jesus. E todos começaram a cantar um hino de louvor a Jesus. Que possamos cantar pela nossa resignação, pela nossa fé a Jesus, agradecendo a Ele pela coragem que temos, pela esperança que temos, pela fé que construímos através dessa doutrina que nos fortalece e nos impulsiona. Muita paz a todos. Uma boa noite.